Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago capítulo 3, Tiago 3, de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12. Ao passo que vamos expondo o texto, também faremos a leitura, tá? Quero chamar a atenção de vocês com relação ao contexto. Sempre é importante lembrarmos do contexto para compreender por que Tiago vai tratar na noite de hoje, no texto que vamos apreciar, acerca do cuidado com a língua. Pois bem, Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreve aos irmãos que estavam dispersos, fugindo em razão da perseguição. E esse mesmo Tiago, então, tem como propósito não apenas consolar aqueles irmãos, lhes dando a informação que aquela perseguição se tratava de uma provação da fé e que eles deveriam reagir com perseverança, porque uma vez que a perseverança tem ação completa, isso torna o cristão santificado, ou seja, o aproxima mais do caráter do Senhor Jesus. Então, qual o propósito de Tiago quando traz essas informações? Maturar a fé dos seus leitores. Tiago, que foi o grande pastor em Jerusalém, trabalhava para maturar, tornar madura a fé dos seus leitores. Então você vai observar que no capítulo 1, ele vai apresentar que a prática da palavra de Deus, e não apenas a audição da mesma, é necessária, porque quem pratica e não apenas ouve, demonstra maturidade de fé ou de vida cristã. No capítulo 2, ele vai dizer que nós não deveríamos fazer acepção de pessoas, pois quem faz acepção de pessoas demonstra imaturidade na fé. No mesmo capítulo, ele vai apontar no versículo 14 que a fé sem obras não passa de um cadáver. Então, o que comprova a fé são é a prática das boas obras. Então, quem tem fé, e essa fé é evidenciada na prática das boas obras, essa pessoa demonstra uma fé madura. E agora Tiago vai dizer que quem tem uma fé madura, cuida, refreia, zela por sua própria língua. Ou seja, ele traz um tema, irmãos, que nos salta aos olhos, embora o livro de Provérbios, através de Salomão, menciona muito o cuidado com a língua. Mas Tiago agora traz esse tema em uma perspectiva de demonstrar que pessoas maduras na fé, elas lutam para controlar a sua língua. Então, de que modo se divide naturalmente esse texto? Do versículo 1 ao verso de número 4, Tiago vai usar aqui duas figuras que demonstram direção. Duas figuras. Uma delas é o freio, que nós conhecemos como as rédeas de um cavalo. A outra figura é um leme, que é o que dá direção a um barco. Do versículo 5 ao verso de número 10, Tiago usa outras duas figuras, mas a sua intenção agora é apontar que a língua fere igual à figura do fogo, ou a língua ela é perniciosa igual à figura da serpente, igual à figura de um animal selvático. Outras duas figuras. E ele finaliza então nos versículos 11 e 12, apontando as contradições praticadas pelo orador, por aquele que fala, aquele que menciona, aquele que não é zeloso com relação ao que fala. Então, curiosamente, dentro do tema maturidade da fé, Tiago aponta a língua para demonstrar que o cuidado com ela é o extrato de uma fé madura. O descuido dela é a demonstração
de um comportamento imaturo. Então nós vamos começar do versículo 1 ao verso número 5, diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A ideia de mestre aqui é a ideia daquele que ensina. Então, se Tiago anteriormente havia dito, olha, seja longânimo no ouvir, então ouça com paciência, mas seja tardio no falar. Aqui ele está reforçando a ideia. O mestre, via de regra, ele precisa se expressar, ele precisa falar. Por exemplo, o que é que se espera de um porta-voz? Se espera que ele se manifeste. O que se espera de um professor? Que ele mencione. O que se espera de um pastor? Que ele pregue. Então Tiago está chamando a atenção de algo que ele já havia alertado anteriormente. Ele havia dito, olha, sejam tardios no falar. Isso já demonstra um cuidado que se deve ter com relação àquilo que se pronuncia. E aí ele dá ênfase dizendo, olha, lembrem que os mestres serão julgados com maior rigor. Ao que nos parece, irmãos, parece que havia muita gente querendo ensinar muita coisa. E Tiago está dando um freio nesse pessoal, os lembrando que aqueles que queriam se tornar mestres, que também tivessem ciência, que seriam julgados com maior rigor. Quem fala muito corre o risco de se embaraçar com maior facilidade do que quem fala pouco. Se o mestre, naturalmente, ele precisa falar, porém não tem sabedoria, ele se arrisca. Perceberam? Então, Tiago começa apontando isso, o verso de número 2. Porque todos tropeçamos, olha ele dando as razões, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Ou seja, a gente já sabe que não existe aqui quem não tropece no falar, porque apenas um não tropeçou no falar, que foi o Senhor Jesus Cristo. Todos os outros homens na face da terra pecaram no falar, praticaram pecado da língua. Todos, indistintamente. Então, quando Tiago diz, olha, se alguém não tropeça no falar, esse é um varão perfeito. Ora, o único varão perfeito que não tropeça no falar é o Senhor Jesus Cristo. Então, logo, Tiago já está apontando que todos os outros são sujeitos à queda naquilo que falam. Capaz de refrear também todo o corpo. Agora ele vai usar duas ilustrações que apontam a ideia de direção. Observem o verso 3. Ora, se colocamos um freio na boca do cavalo, o que para a gente é popularmente conhecido como cabresto, não é? Se colocamos um freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago é especialista em ilustrar. Para cada afirmação ele traz duas ilustrações. Ele tem razão no que ele diz. Ora, o que dirige, o que dá direção ao equino? O que dá direção ao cabresto. Então, eu acho que eu só andei a cavalo uma vez na vida e com muito medo. Mas as orientações foi, quando você puxar o freio, você puxe delicadamente, para não assustar o animal. E você vai puxar as rédeas para o lado que você quer que o animal vá. E assim foi. Ou seja, o freio na boca do cavalo, no seu focinho, é o que lhe dava tanto a ordem de parar, quanto a direção que se desejava. Logo, Tiago está dizendo que aquele que é capaz de pôr freio na sua boca, ele é capaz de dirigir todo o seu corpo. E agora ele vai usar uma outra ilustração, verso de número 4. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto
quer. Aí ele agora vai fechar a sua ideia no verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então, a primeira ilustração que ele traz é das duas figuras apontadas aqui: o freio ou as rédeas do cavalo e o leme no barco. Ora, o que dá direção a um grande navio? Como um grande navio, ele faz curvas, manobras, se não por uma pequena peça chamada leme. Então, observem, da mesma forma que pequenas peças, no caso do navio, o leme, no caso do cavalo, o cabresto, ele dá a direção e impõe freio, no caso da língua, para aquele que é maduro na fé, afreando, freia todo o seu corpo, ou seja, toda a sua conduta. Irmãos, nós podemos nos arrepender de algo que falamos, mas dificilmente você se arrependerá de algo que você não disse, porque é melhor nós sermos senhores das nossas palavras que escravos delas. Uma palavra maldita, quando pronunciada, nos torna refém daquilo que dissemos. Mas uma palavra que não foi dita, nós somos senhores daquilo que não pronunciamos. Você já parou para pensar nisso? O dito popular diz que flecha lançada e palavra dita não tem como voltar atrás. Da mesma forma que uma flecha fere o peito de um guerreiro, uma palavra maldita, ela também pode ferir de modo agudo. A gente não se complica por aquilo que não diz, a gente se complica por aquilo que menciona. Observem se não é assim. Inclusive, por exemplo, no nosso direito, alguém que é incriminado ou acusado, melhor dizendo, de alguma coisa, tem o direito de permanecer calado. E o direito de permanecer calado faz parte de um outro direito, que é o seu direito de defesa. É o seu direito de ampla defesa e de direito ao contraditório. Ou seja, ele pode permanecer calado para não dizer algo que lhe comprometa, por exemplo, em um inquérito policial. Então, observem, ninguém pode ser incriminado por aquilo que não disse, mas pode ser por aquilo que afirmou. Perceberam? Ou nunca ouviram falar, por exemplo, da dilação premiada, que o direito tem usado com o intuito de diminuir as consequências penais para aqueles que aceitam dilatar um suposto crime. Percebam que, de fato, irmãos, uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual e de sabedoria está no controle da língua, no controle daquilo que a gente fala. Salomão escreveu lá em Provérbios que abre aspas, até o tolo, quando se cala, é confundido com o sábio. Fecha aspas. Eu vou repetir, porque isso que Salomão escreveu é muito oportuno. Salomão escreveu que até o tolo é o inverso de sábio. Até o tolo, quando se cala, ele é confundido com o sábio. Então, de fato, Tiago, cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito de Deus, ele traz para nós nessa noite um tema que é extremamente importante. Não é uma tarefa fácil lidar com a língua, sobretudo quando estamos acompanhados de pessoas da nossa mais alta confiança. Todos nós costumamos confidenciar algo que é nosso, algo que às vezes é de terceiros,
Às vezes as pessoas costumam dizer umas às outras assim: olha, eu vou te dizer algo, mas isso aqui é segredo, fica entre nós. Eu estou te dizendo isso porque eu confio em você. Mas você já parou para pensar que a outra pessoa a quem você está dizendo também tem um amigo de confiança? E talvez confie mais no terceiro que em você. Ou seja, eu desconheço o segredo que permaneceu sendo segredo. A verdade é que uma das áreas que nós somos mais tentados na vida é a não dirigirmos a nossa vida piedosamente. Isso começa quando somos tentados a falar o que não deveríamos dizer. Quem dirige, quem domina aquilo que fala, é capaz de dominar todo o restante da sua vida, tudo aquilo que lhe cerca. Segunda parte do texto, versos de 5 a 10. Aqui Tiago vai usar outras duas figuras, mas não para dizer agora que quem dirige a língua, quem a domina, também domina tudo o que lhe cerca. Agora ele vai apontar em uma perspectiva de que a língua, ela fere como fogo fere e machuca, e mais adiante ele trará uma outra ilustração, que é uma ilustração de um animal selvático, um animal que também é capaz de ferir. Verso de número 5, ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Irmãos, é uma bênção ler Tiago. De fato, o que incendeia uma floresta não é a explosão de um caminhão-tanque. O que incendeia uma grande floresta é uma ponta de cigarro, que é lançado por quem passa na estrada e de repente descarta. Aquilo ali cai em cima de um mato seco e ali nós temos as primeiras chamas. E quando menos se espera, uma floresta toda é consumida pelo quê? Por uma fagulha. Ou seja, o que Tiago está mostrando na sua ilustração é que uma fagulha, ou seja, algo tão pequeno, é capaz de destruir hectares de terras. Uma língua, um órgão tão pequeno, é capaz de destruir uma vida. Olha a sabedoria. Mas ele prossegue. Ora, a língua é um fogo, verso de número 6. A língua é um fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então a língua que condena, ela também sofre condenação. Verso de número 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Ele cita os animais que são dominados pelo gênero humano, mas ele demonstra que o próprio homem é incapaz de dominar a sua própria língua. O homem, ele domina, mas ele não se domina. Olhem que curioso. O homem, ele domina por ordem divina. Deus mandou Adão sujeitar a terra a ele. Ou seja, o Senhor é o proprietário e Adão era o gerente. Adão deveria sujeitar a terra, a criação a ele, por ordem do dono da terra. Aí a gente conhece a história, sabe que Adão fracassou nessa caminhada, mas observem que a ordem de dominar a criação foi dada pelo dono da criação. Então o homem recebeu poderes de Deus para gerir toda a criação.
Mas depois do pecado, irmãos, esse homem não teve condições de gerir nem a si próprio. Nem a si próprio ele teve condições de se dominar. E o pecado mais recorrente cometido pelo homem, sem sombra de dúvidas, está ligado ao aspecto da língua. E aí você vai perguntar, mas por que o homem comete tantos pecados a partir da sua língua? Por que o homem causa tanta destruição como uma fagulha que queima hectares em uma floresta? Ou esse homem que era para dominar os animais, ele mesmo arde como um animal mortífero, como um veneno mortífero? A explicação para isso, irmãos, se dá no fato daquilo que está no coração do homem. É aí onde nasce o nosso problema. Vejam o que diz Mateus capítulo 12, versículo 34. Mateus 12, verso 34. Está escrito assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a língua reproduz aquilo que está dentro do peito do homem, no seu coração. Então, trazendo uma aplicação objetiva, como a gente poderia ter palavras abençoadoras e salvadoras para dar às pessoas? A resposta é: se o nosso coração for abençoado e for salvo. Como podemos proclamar a salvação ao pecador, se o nosso coração está ligado a essa terra? Como falar do reino de Deus, se o nosso coração só pensa nesse mundo? Como falar da alegria verdadeira, se o nosso coração está distraído com as coisas dessa vida? Alguém já disse que Satanás não pode destruir os eleitos de Deus, mas pode distraí-los. E é verdade. O diabo não está preocupado em destruir você. Sabia disso? Porque essa seria uma tarefa impossível para Satanás. Satanás não pode destruir os eleitos de Deus, sequer acusá-los. Então ele faz uma tarefa mais simples e possível. Ao invés de te destruir, ele te distrai. E uma das melhores formas de distrair você é falando da vida dos outros. É fazendo com que você esteja entretido com aquilo que muitas vezes não lhe diz respeito. Ou seja, o pecado da língua é uma demonstração de imaturidade cristã. É isso que Tiago está buscando mostrar aqui, irmãos. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar daquilo que falamos. Ser zelosos. A gente precisa ter um ouvido longo para ouvir. Ouvir com muita paciência. E precisamos ser tardios no falar. Tardios no falar. Cuidar para não nos precipitarmos em nossas palavras. Cuidarmos para isso, para não nos precipitarmos. Porque muitas vezes uma precipitação pode fazer da nossa vida um verdadeiro inferno na terra. Ou seja, uma precipitação pode queimar hectares da nossa vida. Tiago segue então o texto, verso de número 9, né? E agora ele vai mostrar as contradições praticadas pela língua. Repare como a língua é contraditória, né? Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. É verdade? É. Nós bendizemos a Deus com a língua. Nós o louvamos. Mas olha a contradição, não contradição de Tiago, contradição apontada por Tiago. Tiago vai mostrar o quanto somos contraditórios através desse órgão. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai.
também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Ora, como é que você exulta a Deus, você bendiz ao Deus da sua salvação, mas você blasfema contra a imagem de Deus ao mesmo tempo? Você exalta a Deus, mas você blasfema contra a imagem de Deus. Mas pastor, como é que eu faço isso? É simples. No culto você canta hinos de louvor e adoração, você exalta a Deus por meio da oração. Com a língua você está exultando. Mas quando você agride, quando você ofende um irmão em Cristo, você esquece que aquele é a imagem e semelhança de Deus. Então, na prática, está havendo uma contradição. Como um único órgão exulta o Deus da salvação, mas denigre a imagem desse mesmo Deus, que está impressa no homem. É isso que Tiago está dizendo. Como é possível vocês fazerem isso? Um órgão tão pequeno, uma língua que exulta e humilha. Percebam, verso de número 10, ele agora vai apontar outras duas figuras para ilustrar o que ele quis dizer. Outras duas figuras. A primeira delas, a partir do verso 11, mas eu vou ler o 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Ou seja, qual é a bênção? Eu exulto a Deus. Qual é a maldição? Eu denigro a imagem de Deus. Eu desmereço a imagem de Deus, que é o meu irmão. Tá? Verso 11. Por acaso, ele vai fazer uma pergunta retórica. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Essa é uma pergunta retórica. A gente sabe que não, irmãos. Os rios são água doce, o mar, água salgada. E eles estão separados. Imaginem em uma mesma fonte água doce e água salgada, simultaneamente. Isso é inconcebível. Se alguém nos contasse uma história dessa, ficaríamos incrédulos. Nós não creríamos nisso. Aí você vai dizer, então pastor, já que não pode, aí eu lhe respondo com outra pergunta, por que a sua língua faz isso? Porque a nossa língua faz isso. Água doce, eu exulto a Deus. Água salgada, eu diminuo aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Perceberam? Essa foi a primeira ilustração que ele está apontando a contradição da língua. A segunda, verso de número 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Obviamente que não. Numa linguagem nordestina, a gente diria assim, será que a jaqueira pode produzir mangas e a mangueira a jaca? Obviamente que não. Cada árvore produz segundo os seus frutos. Mas Tiago está dizendo isso para mostrar a contradição desse órgão tão pequeno. Assim também, uma fonte de água salgada, ele conclui, não pode dar água doce. Conclui Tiago. Irmãos, eu quero trazer uma breve aplicação para concluir. Primeiro, reconhecer que é difícil contermos a nossa boca. Sobretudo quando estamos cercados de pessoas de nossa confiança. A gente se sente à vontade para dizer coisas que muitas vezes não é da nossa competência. Nós não estamos dizendo aqui que é pecado você conversar com alguém da sua confiança sobre a sua vida. Isso não é pecado. O pecado é a sua língua ser maldita. A mesma língua que é usada para bendizer o Deus da sua salvação. Esse é o mal que praticamos. E como nós demonstramos então que somos uma igreja madura na fé? Quando nós somos uma igreja que lida bem com a transparência e o respeito. Eu já vi gente dizer assim, eu sou assim mesmo, eu digo na cara. Aí dá vontade de chamar a pessoa e dizer assim, venha ver agora a bagaçada que você fez.
Ser transparente não é ser desrespeitoso, irreverente, mal educado. Ser transparente é tratar com a verdade respeitosamente. É possível a igreja se comportar dessa forma? É possível não, é devido. A igreja deve se comportar dessa forma. A igreja deve zelar para que seja pura no falar, no pensar, para evitarmos o comportamento do juízo temerário, você pensar do outro algo com base nas suas suposições. É esse juízo que Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados. Às vezes a gente confunde, a gente acha que julgar é pecado. Julgar não é pecado. O juízo que Jesus está condenando é você julgar alguém sem fundamento para isso. Sem fundamento para isso. Ou seja, é com base na sua suposição que você então avalia o outro. Isso Jesus disse: não façam isso. Porque com a medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Isso Jesus condenou veementemente. Porque vejam só, quem é o juiz de toda a terra? O Senhor é o juiz de toda a terra. Ele praticará juízo, irmãos. Deus não faria algo que Ele chama de pecado. Perceberam? O problema não é o julgar, mas é o juízo temerário. E isso nós fazemos primeiramente no nosso coração e depois nós tornamos isso evidente por meio da nossa língua. Então, ser transparente não significa ser grosso, estúpido, significa ser educado, respeitoso, mas verdadeiro. Ou seja, a verdade sempre deve ser dita em amor, mas a verdade sempre deve ser pronunciada. Sempre a verdade deve ser dita em amor, mas deve ser pronunciada. E aí nós costumamos fazer o inverso. Muitas vezes, para não desagradar o outro, agimos com falsidade. Nós podemos ser verdadeiros, transparentes, respeitosos e amorosos. Uma igreja madura é formada por pessoas que são zelosas com aquilo que elas falam, irmãos. Porque só existe um varão perfeito que nunca cometeu equívoco, e esse é o nosso Salvador. A sorte da minha e da sua vida é que o pecado da língua o Senhor nunca cometeu, mas não apenas isso, nenhum outro pecado foi cometido por Jesus Cristo. Por isso que nós somos salvos com base nos méritos dele, não nos nossos. Porque se Deus for nos julgar com base nos nossos merecimentos, sejam muito bem-vindos ao inferno. Mas como Ele nos julga com base nos méritos de Cristo, ou melhor dizendo, Ele aplica a nós os méritos de Cristo, e os méritos do nosso Senhor são perfeitos, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao reino de Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus não apenas pagou os nossos pecados quando morreu na maldita cruz, mas Ele cumpriu perfeita e cabalmente a vontade de Deus no nosso lugar. Se você ainda não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero ser gentil e delicado com você. Pecador, se arrependa dos seus pecados e creia no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ame-o de todo o seu coração e saiba que se você crê nele, você já recebeu o primeiro presente, que foi a fé. Porque se você não tem fé para crer, é porque você está morto em seus delitos e pecados. Mas se você crê, é porque Deus já pôs a fé no seu coração para te salvar, fazendo-o crer no Senhor Jesus Cristo. O homem que não tropeça no seu falar é varão perfeito. E para nós só existe um: Cristo Jesus, aquele que é o nosso Redentor. Amém. Vamos nos colocar de pé e entoar o último hino da liturgia. Cantemos alegremente, irmãos. Cantemos alegremente.
salvo engano, o hino de número 110A. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Cantemos alegremente, alegremente. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Senhor, bendito é o teu nome. Graças te damos no final desse dia e rogamos que aceite esse culto como uma oferta de aroma suave às tuas narinas. Também, Senhor, matura a nossa fé. Ajuda-nos a estarmos mais próximos do caráter redentivo do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos mais ponderados, zelosos, amorosos, cristãos, verdadeiros, respeitosos, santos. Ajuda-nos a nos parecermos mais com o Senhor. Tenha compaixão das nossas vidas. Abençoe a nossa semana, os nossos lares, as nossas famílias. Encha o nosso coração de sabedoria do alto, não a terrena, Senhor. Sabedoria advinda do teu trono, para que a nossa fé seja viva, seja uma fé de boas obras, que pratica boas obras. Ajuda-nos por amor ao teu nome e por meio de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.